Existe um espaço entre você e um homem que, quando trabalhado com precisão, produz algo que nem a beleza, nem a personalidade, nem a dedicação conseguem criar sozinhas. Uma obsessão genuína. E esse espaço tem um nome: distância calculada. Sem frieza, sem afastamento, sem jogos. Um tipo de recuo sutil. A sensação é de uma presença que se amplifica, como se você fosse se tornando cada vez mais intensa quanto mais o tempo passa. Você não está completamente ali. E o que ele sente por você se multiplica exatamente nesses instantes em que você não o envolve por inteiro. O que você vai aprender agora são as 5 dimensões dessa distância que, quando atuam juntas, transformam qualquer mulher em algo que a mente de um homem não consegue abandonar, nem racionalizando, nem se distraindo, nem tentando pensar em outra coisa. A primeira dimensão é o que desencadeia tudo: o afastamento emocional. E ele funciona. Seu mundo interior é a coisa mais atraente que você possui. Mais do que seu rosto, mais do que seu corpo, mais do que qualquer coisa que ele possa enxergar. O que você sente, o que você pensa, como você vive por dentro quando ninguém está olhando. Essa profundidade que você carrega dentro de si, e quando alguém a toca, sente que ganhou acesso a algo raro, algo que não se encontra em qualquer lugar. Essa é a sua arma mais poderosa, mas ela só funciona como arma se ele não tiver acesso total. Porque no momento em que você lhe entrega tudo o que sente, o que antes era um oceano misterioso vira uma piscina já percorrida. E piscinas não geram obsessão. Oceanos, sim. Agora vou te mostrar como manter seu mundo como um oceano para ele. Quando você sente algo profundo por ele e o impulso é contar tudo, dê a ele uma parte, só o suficiente para que ele saiba que existe algo real dentro de você, mas não a ponto de sentir que chegou ao fundo. Quando ele olhar nos seus olhos, ele deveria perceber que existe mais, muito mais, por trás do que você revelou. Camadas que ele não tocou, profundezas que ele não explorou, territórios emocionais que existem dentro de você e que ele sabe que estão lá, mas ainda não consegue alcançar. E é isso que o mantém obcecado. Não o que você lhe deu, mas o que ele percebe que ainda há para descobrir. Porque a mente masculina funciona como uma exploradora. Ela não se apega ao território que já mapeou. Se apega ao que sabe que existe, mas ainda não terminou de percorrer. E se o seu mundo emocional sempre tiver um território além do que ele conquistou, ele sempre terá um motivo para voltar, para ir mais fundo, para tentar alcançar aquela camada que percebe, mas não toca. E cada vez que ele volta e descobre algo novo, fica ainda mais fascinado, não menos, porque cada nova camada confirma que o que está diante dele é inesgotável. E o que é inesgotável não se descarta. Quando estiverem conversando sobre algo importante e ele perguntar o que você realmente pensa, dê a ele a sua verdade, mas não toda ela. Entregue a camada que cabe naquele momento e deixe-o sentir que por baixo dela existe outra que ainda não emergiu. Não porque você está escondendo, mas porque aquela camada ainda precisa de mais confiança, mais tempo, mais profundidade entre os dois para poder vir à tona. E isso lhe diz algo que o mantém acordado. Ainda não consegui descobrir tudo sobre essa mulher. Um homem que se sente assim não descansa. Não consegue porque a mente precisa concluir o que começou a explorar. E enquanto não conclui, ele pensa em você. Te analisa, te imagina, elabora teorias sobre o que existe dentro de você que você ainda não mostrou. E cada teoria que ele cria te torna mais presente na mente dele, mais real, mais profunda, mais impossível de arquivar. Porque o que se arquiva é o que é plenamente conhecido. E você nunca será completamente conhecida. Sempre sobra algo. E esse algo é o seu poder. Quando ele achar que já entendeu quem você é, entregue uma contradição, não como um jogo, mas como profundidade. Uma emoção inesperada, uma reação que não cabe na imagem que ele havia construído de você
Um momento em que o que sai de você o surpreende de um jeito que o obriga a refazer o mapa que estava elaborando. E enquanto ele refaz esse mapa, você está dentro da mente dele, ocupando espaço, gerando pensamento, produzindo obsessão, sem que você faça nada além de ser genuinamente profunda e não se entregar de uma vez só. Jung descreveu isso como o fascínio da alma projetada. Ele disse que quando um homem percebe profundidade emocional em uma mulher que não consegue abarcar completamente, projeta sobre ela algo que amplifica tudo, a própria imagem da alma feminina. E essa projeção transforma uma mulher real em algo luminoso, algo que parece maior do que realmente é. Não porque ela esteja fingindo, mas porque o que ele não enxerga, ele preenche com a coisa mais poderosa que o inconsciente possui. E o que o inconsciente constrói é sempre mais fascinante do que o que os olhos veem. E você ativa isso mantendo seu oceano como oceano, não mostrando o fundo, deixando-o explorar camada por camada, sem pressa, sem urgência para ser completamente conhecida. Porque uma mulher que se entrega inteiramente elimina a jornada do outro. E é a jornada que cria a obsessão, não o destino, mas a jornada em si. E se o seu mundo emocional nunca tem fim, ele nunca para de percorrê-lo. Uma mulher me confirmou isso com algo que resume tudo. Ela passou anos entregando todo o seu mundo emocional logo no início de qualquer relacionamento. Tudo. Seus medos, seus sonhos, suas feridas, suas alegrias mais profundas, tudo na mesa em poucas semanas. E tudo começava com muita intensidade e se dissolvia rápido, porque ele já havia atravessado o oceano inteiro e não havia mais nada a explorar. Com o último homem que conheceu, ela fez diferente. Não entregou tudo de uma vez, foi medindo. Deu uma camada por conversa, um nível de profundidade por semana, uma revelação emocional para cada nível de confiança que construíam. E depois de 3 meses, ele disse algo que nenhum homem lhe dizia há anos. Sinto que a cada semana te conheço melhor e que toda vez que acho que te entendo, descubro algo que não sabia. E isso me deixa completamente viciado. Porque nunca sei o que vem a seguir, e o que vem é sempre melhor do que o que veio antes. 3 meses, e ele ainda não havia chegado às profundezas. Não porque elas escondia, mas porque suas profundezas eram tão vastas que 3 meses não foram suficientes para cobrir tudo. E isso o obcecou, porque o que não foi totalmente explorado não pode ser deixado para trás, e o que não pode ser deixado é buscado, pensado e necessário. Isso é o afastamento emocional, sua primeira e mais poderosa dimensão. E agora vem a segunda, aquela que cria o tempo entre você e ele trabalhando a seu favor, amplificando tudo o que você já construiu. O afastamento emocional lhe deu profundidade. Mas o que faz essa profundidade se multiplicar é algo que acontece quando ele não te tem. É na ausência que a obsessão se torna imparável. E agora que sua profundidade emocional se tornou um oceano que ele nunca termina de atravessar, surge o que faz esse oceano parecer ainda mais fundo cada vez que você não está com ele: a distância temporal. E não se trata de dificultar as coisas ou de demorar para responder como se fosse um jogo. Trata-se de algo muito mais maduro e muito mais poderoso. Compreender que o tempo que ele passa sem você é o lugar onde a mente dele realiza seu trabalho mais importante. Porque o que ele sente quando está com você é uma coisa, mas o que ele sente quando não te tem é o que define o quanto você importa. E agora vou te mostrar como fazer esse tempo sem você trabalhar a seu favor, amplificando tudo o que você construiu no afastamento emocional. A mente humana possui um mecanismo que poucas pessoas compreendem. A expectativa gera mais entusiasmo do que a conquista em si. O que você imagina antes de receber algo parece sempre mais intenso do que o momento de recebê-lo. A noite anterior a uma viagem parece mais emocionante do que a viagem em si. A espera antes de um encontro
parece mais carregada do que o próprio encontro. O momento que antecede o beijo parece mais eletrizante do que o beijo, porque é na antecipação que a mente cria. E o que a mente cria é sempre maior do que o que a realidade oferece. E você precisa dar a ele a oportunidade de se antecipar a você, de construir uma imagem sua antes de te ter, de sentir sua ausência antes de sentir sua presença. Porque se você está sempre disponível de imediato, se toda vez que ele te procura, ele te encontra instantaneamente, se o tempo entre o desejo de te ver e o momento de te ver é zero, não há espaço para expectativa. E sem expectativa, o que ele sente por você é agradável, mas não é obsessivo, porque a obsessão nasce na espera, nesse espaço entre o querer e o ter, nessas horas em que ele pensava em você antes de poder te alcançar, nesses momentos em que o que sentia por você crescia justamente porque não conseguia resolver isso com a sua presença imediata. E cada minuto de espera amplifica o que ele sentirá quando finalmente te tiver. Não diminui, intensifica. Se intensifica porque chega acompanhado de uma fome acumulada. E fome acumulada transforma o cotidiano em extraordinário. Como água depois de um dia inteiro sem beber, não como água de torneira sempre aberta. E agora vou te dizer como lidar com isso de forma madura. Não se trata de brincar com tempo de resposta como adolescente. Trata-se de ter uma vida tão genuinamente rica que o tempo entre vocês exista de forma natural, não inventada, não fabricada, de modo que quando ele escreve e você demora para responder, não é porque está contando minutos para parecer ocupada, é porque você está vivenciando algo que merece sua atenção total. E quando você responder, faça isso como alguém que estava imersa na própria vida e agora está abrindo espaço para ele. Não o espaço desesperado de quem esperava, mas o espaço generoso de quem estava plena, e escolheu compartilhar um momento dessa plenitude. E ele sente essa diferença. Sente mesmo, no tom, na energia, na forma como você se expressa, carregada de algo que não vem do relacionamento, mas do seu próprio mundo. E isso amplia seu valor, porque o que ele recebe de você não é a resposta de alguém que não tinha nada melhor para fazer. É a resposta de alguém que tem seu próprio universo e abriu a porta por um instante. E atravessar aquela porta parece um privilégio, não um direito. Quando ele sugerir um encontro e sua agenda realmente não coincidir, não reorganize tudo para que dê certo. Às vezes dá, às vezes não. E é exatamente esse às vezes não dá que lhe ensina algo que ninguém mais ensinou. Que o seu tempo tem um dono e que estar com você exige algo que ele não pode tomar como garantido. E o que não é tomado como garantido é valorizado. E o que é valorizado é antecipado, e a antecipação gera aquela excitação prévia que amplifica tudo o que acontece quando finalmente se encontram. Porque quando ele esperou 2 dias para te ver, quando nesses 2 dias pensou em você, te imaginou e criou expectativas, o que sente quando finalmente está diante de você é incomparavelmente mais intenso do que sentiria se tivesse te visto ontem, hoje e amanhã sem pausa. Aquele espaço criou fome. E fome transforma o ordinário em extraordinário. Jung se referia a isso como o princípio da antidromia aplicado ao desejo. Ele dizia que tudo o que é levado ao extremo se torna o seu oposto. A presença constante sem pausas se torna invisível, porque o que está sempre presente deixa de ser percebido. Mas a ausência calibrada gera o efeito oposto, amplifica a presença até que ela se torne algo que parece mais forte do que a presença real, porque o que falta é idealizado. E o que é idealizado é desejado com uma força que o presente e constante jamais alcançará. E é isso que a distância temporal faz por você. Ela transforma cada encontro em algo esperado, cada mensagem em algo aguardado,
cada momento com você em algo que foi conquistado após uma espera que o tornou mais valioso. Não porque você seja difícil, mas porque você é real. E a realidade de uma mulher com vida própria inclui momentos em que ele não está presente. E esses momentos são o combustível da obsessão. Porque o que falta no corpo não é arquivado, é necessário. E o que é necessário é buscado. E o que é buscado com fome acumulada é recebido com uma intensidade que a disponibilidade instantânea jamais produz. Uma mulher me descreveu isso de um jeito que explica melhor do que qualquer teoria. Ela disse: antes eu estava sempre disponível e ele me tratava bem, mas eu era como o café da manhã, algo agradável que sempre está ali. Desde que minha vida se encheu das minhas próprias coisas e o tempo entre nós deixou de ser imediato, algo mudou. Agora, quando nos vemos, ele me olha como se não me visse há um mês, mesmo tendo se passado só 3 dias, e me toca como se tivesse medo de eu ir embora. Não porque eu me fazia de difícil, mas porque minha vida provou que meu tempo é real e que o que ofereço desse tempo é um presente, não algo automático. Essa é a distância temporal, não um jogo. A vida real, a vida que cria espaço, espaço que cria expectativa, expectativa que cria fome, e fome que transforma cada encontro em algo que a mente não consegue arquivar como corriqueiro, porque não é corriqueiro, é um momento que ele esperava. E o que se espera é vivenciado diferente, sentido diferente, registrado diferente e buscado novamente com mais intensidade do que antes. E agora que o afastamento emocional conferiu profundidade e o afastamento temporal amplificou o que ele sente, chega a terceira dimensão, aquela que gera o vazio mais viciante que pode existir dentro da mente de um homem. Porque o que você vai aprender agora é sobre retirar-se exatamente no instante em que tudo ainda vibra dentro dele, sem que ele consiga ficar em paz até te reencontrar. E agora que o afastamento emocional conferiu profundidade e o afastamento temporal amplificou o que ele sente, a dimensão que gera o vazio mais viciante que existe está chegando. E é a mais contraintuitiva de todas, porque o que você vai fazer vai contra tudo que seu corpo te diz para fazer. Partir no melhor momento, partir quando tudo está no auge, não quando terminou, não quando a energia caiu, não quando a conversa se esgotou, não quando o encontro já deu tudo o que tinha para dar, no auge. Quando tudo está funcionando, quando a conexão é elétrica, quando estão mais abertos um para o outro do que nunca, quando ambos sentem que algo especial está acontecendo ali, simplesmente você para e vai. E o que você deixa para trás é a coisa mais poderosa que pode deixar dentro da mente de um homem. Um momento que não terminou. Porque o que termina é processado, arquivado, encerrado, guardado como algo que aconteceu e a mente segue em frente. Mas o que não terminou, o que estava crescendo e foi interrompido antes de alcançar o ápice, o que pareceu o começo de algo que não chegou a se completar, não é arquivado, permanece em aberto, vibrando, repetindo, buscando o desfecho que você não deu. E a única forma de fechá-lo é retornar a você. E enquanto não retornar, ele continua existindo dentro da cabeça dele, girando sem parar, roubando concentração, aparecendo em momentos em que ele baixa a guarda, quando está dirigindo sozinho, quando está deitado antes de dormir, quando está no meio de algo que não tem nada a ver com você e, de repente, a mente o leva de volta àquele momento inacabado. E cada vez que isso acontece, ele te traz de volta. Você se torna mais presente, mais necessária, mais urgente. Não porque você fez algo, mas porque o que você deixou em aberto se resolve sozinho dentro dele, 24 horas por dia, sem que ele consiga parar. E agora vou te dizer como isso se executa com elegância. Não se trata de fugir no meio de um bom momento. É algo muito mais sutil. Trata-se de sentir o ritmo do momento e se retirar enquanto ele ainda está subindo.
Estão conversando, a conversa aprofunda e ambos sentem que algo está se abrindo entre os dois. É aí que você sorri, dizendo tudo sem dizer uma palavra. Você toca nele, mantém a mão por um segundo, muda o tom de voz, suaviza. Diz algo caloroso que naquele momento encerra sua presença emocional. Não friamente, mas com o calor de quem se retira, deixando a porta entreaberta. E o que ele sente não é rejeição, é sede. Uma sede por aquilo que estava prestes a acontecer e não aconteceu. E essa sede estará com ele até o próximo reencontro. E quando se reencontrarem, ele chega mais faminto do que da última vez, porque traz acumulada a sede daquilo que não se fechou. Estão juntos, a noite está perfeita e seu corpo está dizendo para ficar mais uma hora. Não fique, saia com a noite ainda vibrante. Diga algo como, adorei essa noite, com aquele sorriso que ele reconhece, mas que desta vez carrega algo que ele não consegue decifrar. E vá embora, com a melhor parte do momento ainda no ar, deixando-o com a sensação de que havia algo surgindo entre os dois que não chegou a ir para onde estava indo. Esse sentimento é mais poderoso do que qualquer noite que se estende, até ambos estarem cansados e partirem por inércia, porque a noite que se prolonga é lembrada como foi. Mas a noite que termina no auge é lembrada como algo que precisava de mais. E a necessidade de mais é o combustível da obsessão. Você escreve algo que o toca, e ele responde com algo que abre espaço para uma conversa que poderia durar horas. Não a deixe durar horas. Dê 2 ou 3 respostas que mantenham a eletricidade, e então diga algo como, adoro isso, mas preciso ir. A gente continua depois e o deixa com uma conversa viva, não morta, pulsante, latente dentro do telefone dele, aguardando retomada. E enquanto espera, ele pensa no que ainda diriam um ao outro. Imagina o que estava por vir, constrói na mente a continuação que nunca tiveram. E tudo isso te mantém dentro da cabeça dele, ocupando um espaço que uma conversa encerrada jamais ocuparia. E isso não é manipulação, é inteligência emocional em sua forma mais madura, porque a mulher que entende que os melhores momentos não precisam ser esgotados para serem valiosos, possui um poder que quem fecha tudo desconhece. O poder de deixar algo vivo dentro do outro, algo que respira, que cresce, que se intensifica a cada hora que passa sem se resolver, e que atrás de volta com uma força que a presença constante nunca gera. Jung descreveu isso como a tensão dos opostos não resolvidos. Ele disse que a psique humana precisa resolver as tensões para se acalmar, e enquanto uma tensão permanecer aberta, a mente não consegue se desvencilhar dela. Retorna, processa, revisita, analisa, buscando uma conclusão. E se essa conclusão não vem, a tensão se aprofunda, e o que se aprofunda vira obsessão. E você é a tensão que ele não consegue dissolver. Não porque você seja um problema, mas porque você é um mistério em construção. Um momento que está sempre surgindo, que sempre tem mais, que nunca se revela por completo. E o que nunca se revela por completo é buscado com urgência, com fome, com essa necessidade que nasce do que você tentou, mas não vivenciou inteiramente. Uma mulher descobriu isso por acidente. E o que aconteceu fez tudo fazer sentido. Ela estava tendo a melhor noite que tinha em muito tempo com alguém. Tudo fluiu. A conversa, a energia, a conexão. E às 23h, um alarme tocou. Ela precisava acordar cedo no dia seguinte. Em vez de ignorar o alarme e ficar mais uma hora como faria normalmente, ela se levantou, deu a ele um beijo rápido e disse, com a voz mais sincera que conseguiu, essa noite foi incrível. E foi embora com a noite no auge, sem fechá-la. Ele escreveu às 7h, não um simples bom dia, mas uma mensagem longa dizendo que não havia conseguido dormir, que algo daquela noite tinha ficado gravado, que não conseguia parar de pensar no momento exato em que ela foi embora e em tudo que sentia que ainda precisavam viver. E ela entendia. Ela não foi embora porque não queria ficar. Foi embora quando ainda queria.
E isso deixou um vazio dentro dele que a mente não conseguiu preencher a noite toda. E esse vazio fez mais pela obsessão do que todas as noites em que ficaram juntos até os dois estarem exaustos. Essa é a distância no ponto mais alto. Não ir embora porque acabou. Ir embora porque ainda há mais, e deixar esse mais viver dentro dele, trabalhando, crescendo, trazendo-o de volta para você. E agora que o afastamento emocional lhe deu profundidade, o afastamento temporal amplificou o que ele sente, e o auge deixou um vazio que o assombra, chega à próxima dimensão, aquela que o cativa de uma forma completamente diferente. Porque as três primeiras agem com base no que você sente. Esta age com base no que ele sabe sobre você. Ou melhor, sobre o que ele ainda não sabe. E é isso que gera o vício mais silencioso e mais duradouro de todos. O vício da descoberta. E funciona com algo a que a mente masculina não consegue resistir. A sensação de que a mulher à sua frente sempre tem algo a mais do que ele imagina. Não algo que ela esteja escondendo, algo que ainda não emergiu, porque ela é tão profunda que não cabe em um mês, nem em 6, nem em um ano. Sempre sobra algo, e enquanto houver algo sobrando, ele não consegue fechar o arquivo. E o que não se fecha é pensado, explorado e buscado com um fascínio diferente de tudo que ele já sentiu por alguém que conheceu por completo em poucas semanas. E agora vou te dizer como dosar quem você é para que descobrir você se torne um vício permanente. Porque não se trata de esconder coisas. Trata-se de entender que você não precisa revelar quem é de uma vez. Sua complexidade é um território. E territórios se percorrem, não se baixam como arquivo. Pense assim. Você tem múltiplas versões de si mesma que são igualmente reais. Aquela que ri incontrolavelmente e parece a pessoa mais leve do mundo. Aquela que tem pensamentos tão profundos que às vezes a assustam. Aquela que tem opiniões que contradizem o que as pessoas esperam dela. Aquela que sente com uma intensidade que poderia assustar quem não a entende. Aquela que às vezes precisa desaparecer do mundo sem que isso signifique que algo está errado. Aquela que carrega feridas que transformou em sabedoria sem que ninguém soubesse como. Você é tudo isso ao mesmo tempo, e o que a maioria das pessoas faz é escolher uma dessas versões, apresentá-la como eu sou assim, calorosa, acessível, fácil de entender e guardar todo o resto, e o que ele recebe é uma mulher que consegue decifrar em semanas, e o que é decifrado é arquivado, e o que é arquivado perde o interesse. Mas quando essas versões aparecem uma a uma, revelando uma nova camada a cada semana, uma que ele nem sabia que existia, quando a mulher que ele achava conhecer se revela ser 10 mulheres numa só, a mente dele entra em um estado que não consegue desligar, uma necessidade de continuar descobrindo, não por curiosidade simples, mas por fascínio genuíno, o fascínio de estar na presença de alguém que a cada vez que ele acha que entende, mostra que ele mal começou. Como isso acontece de forma natural? Um dia você está reflexiva e quieta, processando algo interno que não compartilha com ninguém. Quando ele pergunta o que há, você responde com calma. Nada grave, estou cuidando das minhas coisas. E deixa por isso mesmo, sem abrir, sem explicar. E aquela porta fechada lhe diz, sem palavras, que existem cômodos dentro de você que ele ainda não descobriu. Ele sabe disso. E isso o intriga mais do que qualquer porta aberta. Outro dia você solta uma opinião inesperada, algo forte, algo que ele jamais imaginaria combinar com a mulher tranquila e ponderada de ontem. E o mapa que ele tinha de você se reorganiza, porque a mulher que ele havia classificado como serena revelou ter muito fogo, e esse fogo o atrai para um território que ele desconhecia existir dentro de você. Em outra noite você está rindo de algo leve e, de repente, solta uma frase profunda sem aviso. Uma reflexão que revela uma parte do seu mundo interior que ele não havia tocado. E o riso para por um segundo. Não porque você estragou o momento,
mas porque o que você disse mostrou que por baixo da leveza existe uma profundidade que ele não esperava. E essa profundidade o absorve. Cada uma dessas revelações destrói o dossiê que ele estava construindo sobre você. E cada arquivo corrompido cria a necessidade de um novo. E cada novo arquivo se rompe com a próxima revelação. E esse ciclo sem fim de descobertas é o que mantém o interesse. Não na sua imagem, mas na sua complexidade. E complexidade não é exaustiva, porque não é invenção. É real. É quem você se torna quando para de se simplificar para que o outro se sinta confortável. Jung chamava isso de personalidade total. Ele dizia que a maioria das pessoas vive mostrando apenas a persona, sua máscara social, a versão aceita por todos, e que por trás dessa máscara existe uma riqueza tão grande que, se pudesse ser exibida, geraria fascínio em vez de conforto. Porque conforto é gerado pela previsibilidade, mas fascínio é gerado pelo que nunca é completamente compreendido. E a personalidade total é inesgotável, porque integra luz e sombra, o suave e o intenso, o profundo e o leve, tudo junto, sem contradição, como um oceano com correntes quentes e frias. E é exatamente por isso que navegar nele nunca cansa. E é isso que você se torna quando para de se mostrar em apenas uma dimensão, um oceano de correntes que ele quer percorrer, e cada vez que entra em uma, ela o leva a outra que ele não esperava, que nunca o deixa num lugar onde possa dizer: conheço essas águas, porque sempre há uma corrente nova, uma profundidade que ele ainda não tocou, uma temperatura que nunca havia sentido. E enquanto isso existir, ele não vai embora, não por conveniência, mas por fascínio. E o fascínio é mais poderoso do que o amor, porque o amor pode virar hábito, mas o fascínio se renova a cada descoberta. E se sempre há algo novo, o fascínio não tem prazo de validade. Uma mulher vivenciou isso de um jeito que me deixou admirado. Ela estava com alguém há 4 anos, e a cada semana ele descobria algo sobre ela que não sabia. Não porque ela tivesse planejado isso, mas porque ela parou de se apresentar como apenas uma coisa. Deixou de ser só doce e passou a ser também intensa. Às vezes não queria falar, sem que isso significasse que algo estava errado. Tinha opiniões que deixavam as pessoas desconfortáveis. Ria de coisas que ninguém mais achava graça. E carregava coisas profundas com uma elegância que ele nunca havia visto em ninguém. Depois de 4 meses, ele disse algo que resume tudo. Cada vez que acho que te conheço, descubro que há muito mais à frente do que o que deixei para trás. E, honestamente, não quero chegar ao fim, porque se chegar, a viagem acabou. E viajar com você foi a melhor coisa que já me aconteceu. Ele não queria chegar ao fim, queria continuar descobrindo, e é disso que se trata o vício da descoberta em sua forma mais pura. Não gerado pela mulher que se entrega por completo, mas por aquela que se revela progressivamente, que deixa sua complexidade respirar, que permite que cada camada emerja quando o momento justifica e que nunca se apressa em mostrar as profundezas, porque sua essência é seu poder, e poder se mede. E agora que o afastamento emocional lhe deu profundidade, o temporal amplificou o que ele sente, o auge deixou um vazio que o assombra, e a novidade o deixou viciado em descobrir mais sobre você, surge a dimensão que torna tudo isso permanente. E é a mais perigosa de todas, porque não pode ser fabricada, não pode ser manipulada, não dá para fingir nem por um dia. E é esta: sua vida sem ele é tão plena que estar com você é como acessar um mundo ao qual ele não tem direito automático. Não um mundo que lhe pertence porque ele é seu parceiro. Não um mundo que lhe é dado pela simples presença. Um mundo que existe com ou sem ele, que brilha com ou sem ele, que se move com ou sem ele, e no qual ele entra somente quando você decide abrir. E quando um homem sente isso,
quando percebe que o que tem com você não é um direito, mas um acesso que se renova de acordo com o que ele traz, algo acontece dentro dele que nenhuma outra distância consegue gerar. Ele para de se sentir o dono do lugar e começa a se sentir convidado. E um homem que se sente convidado se comporta de forma radicalmente diferente de quem se sente dono. O dono se acomoda, o convidado se apresenta da melhor forma possível. O dono trata como natural, o convidado aprecia cada visita, o dono relaxa, o convidado se esforça e você quer que ele sempre se sinta assim, mesmo que estejam juntos há meses, mesmo que estejam juntos há anos. Que cada vez que entra no seu mundo, sinta que é um privilégio que conquistou, não um móvel que simplesmente foi instalado. E isso é gerado por algo que não exige nenhuma técnica. Viver uma vida que genuinamente te preenche. Não como estratégia para provocá-lo, mas como a realidade de uma mulher que construiu um mundo próprio antes de ele chegar, e não o destruiu quando ele apareceu. Projetos que te entusiasmam sem precisar da participação dele. Pessoas que te nutrem. Momentos de plenitude que não têm nome. Uma relação consigo mesma tão sólida que, se ele partir amanhã, seu mundo estremece, mas não apaga. E quando ele perceber isso, quando sentir que a mulher ao lado não precisa dele para existir plenamente, quando notar que o que a faz brilhar não depende da sua presença, algo se ativa dentro dele que a dependência jamais ativa. Devoção. A devoção de quem sabe que o que tem pode não ter. Não porque você ameace, mas porque o seu jeito de ser lhe diz, sem palavras, que você é um mundo inteiro. E mundos completos não precisam de ninguém para continuar girando, mas estar dentro de um deles é a sensação mais extraordinária que um homem pode viver. E perder esse acesso parece a coisa mais devastadora do mundo. Entre essas duas sensações vive a obsessão mais profunda que existe. A de um homem que encontrou um lugar onde se sente mais vivo do que em qualquer outro e que sabe que esse lugar não lhe pertence, que está ali porque foi convidado e que o convite se renova todos os dias dependendo de como ele está presente. E isso o mantém acordado, presente, ativo, dando o seu melhor. Não por medo de te perder, mas por respeito ao que você é, porque você é um mundo que funciona por si só. E um homem dentro de um mundo que funciona por si só não se sente o centro, se sente sortudo. E um homem que se sente sortudo cuida do que tem com uma intensidade que aquele que se sente dono nem consegue imaginar. Agora junte as 5 dimensões e sinta o que elas geram quando operam ao mesmo tempo. Seu afastamento emocional criou para ele um oceano que ele não consegue atravessar. Seu afastamento temporal transformou cada encontro em algo antecipado e por isso sentido com mais força. Sua distância no auge deixou momentos vivos dentro da mente dele que ele não consegue desligar. Seu afastamento informacional o deixou viciado em descobrir camadas suas que nunca terminam. E sua distância existencial mostrou que estar com você é um privilégio conquistado todos os dias. E tudo isso junto cria algo sem nome técnico, mas que transmite apenas uma sensação. A de um homem que encontrou alguém de quem sua mente não consegue se soltar. Não porque você o aprisione, mas porque o que você é não termina de ser conhecido, não termina de ser sentido, não termina de ser explorado. E o que não termina é perseguido com tudo, para sempre. Jung chamou isso de encontro com o luminoso. Ele disse que quando uma pessoa se depara com algo que percebe ser maior do que consegue compreender, entra em um estado de fascínio reverencial, um estado em que não tenta possuir o que está diante de si, mas contemplar, admirar, cuidar com a reverência de quem sabe que está diante de algo que não se tem por direito, mas por graça. E é isso que sente um homem diante de uma mulher que vive as 5 dimensões da distância calculada. Ele não sente que a possui, sente que lhe foi concedida.
E o que é concedido é cuidado com uma devoção que os possuídos jamais conhecerão. E essa devoção é o que transforma uma mulher comum na obsessão profunda de um homem. Não sua beleza, não sua perfeição, não o que ela oferece. A maneira como o que ela é cria um espaço onde ele sempre quer mais, e sempre há mais, e nunca acaba. 5 dimensões, um resultado. O afastamento emocional que lhe deu um oceano sem fundo para explorar. O afastamento temporal que amplificou cada encontro, tornando-o inesquecível. A distância no auge que deixou memórias vívidas que o assombram. O afastamento informacional que o prendeu, descobrindo você infinitamente. E a distância existencial que transformou seu mundo no lugar ao qual ele mais quer pertencer. E tudo isso junto não se chama estratégia, se chama poder. O poder de uma mulher que compreendeu que o que a torna uma obsessão não é sua presença constante, mas a distância precisa entre o que mostra e o que guarda, entre o que dá e o que ainda não entregou, entre o que ele sente e o que ele ainda não terminou de sentir. E nessa distância vive a obsessão silenciosa, profunda e permanente. Vá até os comentários e escreva: a distância é o meu poder, e o que guardo vale mais do que o que mostro. Diga em voz alta e comece a viver isso hoje. Porque a mulher que domina a arte de calcular a distância não corre atrás de ninguém. É caçada por todos que experimentaram a sensação de estar dentro do seu mundo e não conseguiram esquecer. E se alguém precisa ouvir isso hoje, se você conhece alguma amiga que entrega tudo de uma vez e depois se pergunta por que a chama se apaga, manda esse vídeo agora, porque o que aprendemos hoje não é só para você, é para todas as mulheres que merecem transformar o que são em algo de que não se consegue soltar. Se essa mensagem te tocou, deixa seu like, inscreva-se e ative as notificações. É a sua forma de dizer que quer mais. E se você sentir o chamado para ir mais fundo, pode se juntar agora como membro do canal. Ao fazer isso, você entra para o círculo íntimo do Jung e a alma. Terá prioridade nas respostas às suas perguntas. Vai decidir os próximos temas e receberá um suporte mais personalizado na sua transformação. Mas não vá ainda. Na tela, deixei mais 2 lições valiosas que complementam tudo o que vimos hoje. Estarei esperando em qualquer uma que você escolher.